Começar agora. Alô, boa noite, nação Bora Fazer. Bem-vindos aqui para mais um Bora Fazer Talks. Hoje, o Bora Fazer Talks de número 39, com o nosso querido Daniel Souza, com um tema que é para fazer vocês sacudirem na cadeira. Quem precisava ter que ficar em pé, porque o tema é deshierarquia, desconstruindo as organizações. Isso me lembra... Quem já participou aqui dos meus eventos de mentoria, né? Eu sempre falo da aula que eu tive com o meu mestre e professor Sapir Drucker, quando ele falou: você tem que lançar produtos hoje e começar a matar amanhã. Se você tem que ser o desconstrutor das suas realizações. Você está desconstruindo a sua organização antes que alguém faça? Eu acho que talvez seja essa um pouco a linha que o nosso querido Daniel vai seguir nesse tema hoje, né? O quanto que vocês estão conseguindo dar um zoom out e fazer aquilo que vocês têm que fazer de alteração, de mudança, de inovação, antes que venha o mercado e faça e seja tarde demais, né? Gosto muito daquela frase que diz: existe 3 tipos de pessoa: as pessoas que veem as coisas depois que elas aconteceram, que veem as coisas acontecerem, e as que fazem acontecer. E o objetivo da Nação Bora Fazer é fornecer conhecimento e network e portas e relações sustentáveis para que vocês façam acontecer na vida de vocês e em quem está ao redor de vocês. Bem-vindos ao Bora Fazer Talks de número 39. Estamos com galera hoje aqui, vamos ver. Daniel, o pessoal que veio te escutar hoje, Daniel. Santos, São Vicentes, Dublin, Irlanda, olha lá, Praia Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, quem mais? Joinville, Santa Catarina, Porto Alegre, Vitória, Espírito Santo, Jundiaí. Isso aí, a gente dando a volta ao mundo, como a gente faz em todos os eventos. Daniel, querido, o palco é seu, meu amigo, segue daí. Muito obrigado, Fernando, boa noite a todos. Uma satisfação enorme, um prazer estar aqui junto com a Nação Bora Fazer. Ao mesmo tempo, uma honra e uma responsabilidade muito grande, porque eu digo que mesmo quando a gente tem o microfone, a gente está aprendendo, né? Então, a desconstrução é também uma desconstrução hierárquica, né? A gente vai falar sobre isso. A desconstrução hierárquica, ela se dá a partir do momento em que a gente, quando traz um conteúdo, na verdade, a gente aprende muito mais do que transmite, né? Isso é muito importante. E eu quero... deixa eu botar aqui a minha referência, a minha apresentação, para já a gente começar com algumas provocações do que efetivamente a gente está falando quando falamos em desconstruindo organizações. A partir de agora, eu deixo de enxergá-los, infelizmente, porque o Google Meet, nesse aspecto, ele não deixa a gente ver as pessoas que estão acompanhando a gente. É uma dica que eu dou, seu Daniel, se você quiser, você abre no seu celular e fica vendo do lado. Excelente dica, perfeito. Eu sempre faço isso quando eu não estou com a segunda tela. Eu estou em casa hoje, eu estou na minha segunda tela grandona. Uhum. Porque dar aula e dar palestra sem estar vendo essas 50 pessoas aqui, a gente perde muito. Sim, com certeza, Fernando. Vou deixar aberto aqui. Adorei essa capa aqui, gente. Merece foto e merece postagem. O Daniel, só fala para a galera aqui qual o seu perfil no Insta para todo mundo postar e te marcar, e marcar Nação Bora Fazer. Só por favor, gente. Não é para depois, não é para amanhã, é para agora. Elos Andrade só levantou a mão, só tem alguma pergunta, algum comentário breve, por favor? Acho que não. Vamos lá. Pessoal, meu Insta, Daniel Souza, tudo junto, .dcs, tá? D de dado, C de casa, S de sapo, Daniel Souza.dcs, ok? Então deixa eu pôr. O Magu, você põe no chat aqui, por favor? O perfil do Daniel? Coloco sim. Você pode repetir, por favor, Daniel, rapidinho? Daniel Souza, com Z, tudo junto, .dcs. CS. Ok. Muito bem. A gente vai falar sobre gente, vai falar sobre
organização, que são dois assuntos apaixonantes, uma coisa tem absolutamente tudo a ver com a outra, né? E são desafiadores, e são temas profundos, e de extrema, e que me dá extrema paixão e orgulho estudar esse tema, porque não acaba nunca, né? Antes de começar a apresentação propriamente dita, o conteúdo propriamente dito, eu queria falar um pouquinho a meu respeito para vocês. Para quem não me conhece, Daniel Souza, tenho 55 anos, minha formação é comunicação social e marketing, né? Casado com a André, pai do Danielzinho, que está com 21 anos, executivo de multinacionais por 20 anos, por mais de 20 anos, né? E empresário há 14 anos. Então, tive em várias empresas do ramo farmacêutico, da área de entretenimento também, e de aproximadamente 14 anos para cá, dedicado única e exclusivamente às minhas empresas. Já tive 7 empreendimentos, além da vida executiva, tive 7 empreendimentos, 3 estão aí, graças a Deus, firmes e fortes. Um eu encerrei porque terminou o ciclo, 2 eu quebrei, 1 eu vendi, né? Então, já tivemos aí várias experiências boas de perrengues e alegrias, né? A minha filosofia é a música, eu adoro cantar, adoro tocar, né? Tenho banda e é onde eu faço a minha desintoxicação, a minha purificação. Meu esporte é o squash, adoro squash, quem não jogou eu aconselho, muito gostoso, embora digam que lesiona muito, ele não lesiona se a gente estiver bem preparado. E tenho um fascínio especial pela escrita, né? Adoro demais, tenho vários centenas de posts e publicações em LinkedIn, blogs, enfim, adoro muito. E os assuntos que me apaixonam, né, dentre os quais alguns a gente vai conversar hoje, é gente, né, gente diz respeito à liderança, empreendedorismo, gente a negócios, tem a questão do etarismo, que está sendo bastante falada, e principalmente o hábito que a gente tem de nos organizarmos, né, esse é um dos temas mais apaixonantes, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. E qual que é efetivamente o nosso foco, né? Por que a gente vai falar de organizações, né? Por que o tema sobre as organizações quer seja para a gente falar dos problemas, dos desafios, né? Do por que a gente se organiza e também das áreas de oportunidade, porque esse é um tema que fascina tanto, né? A gente vai justamente discorrer sobre o trabalho realizado pelo economista, né, Frederic Laloux, esse holandês, né, e esse cara foi sócio da McKinsey também, ele tem vários trabalhos interessantes, e o trabalho dele faz importantes provocações sobre o que são as organizações, sobre as contribuições que elas dão versus aquilo que elas poderiam ser, né. E quando ele fala poderiam ser, nem tanto jogado ao futuro, porque vocês vão ver que muitos dos temas que a gente vai conversar aqui já são explorados por outros pensadores, e então o Laloux, ele não necessariamente ele se apropriou disso, na realidade ele foi um curador de diversas evoluções sobre organizações que a gente vai ver aqui essa noite, né? E ele começa com uma provocação importantíssima, né, o estudo dele, que é, primeiro, dizendo que as estruturas organizacionais, elas estão desconectadas de pessoas, né, parece pesada essa afirmação, né, segundo ele, as estruturas, tais qual a gente as conhece, estão cada vez mais desatualizadas e desconectadas das pessoas que as constituem, né, ou seja, as empresas, sejam funcionários, colaboradores, fazedores, partners, enfim, ninguém aguenta mais, segundo o estudo, tanta disputa de poder, tanta politicagem, o imediatismo do final do mês, as famosas burocracias e reuniões sem sentido, e a disputa por vaidade, a disputa por poder, enfim, o exibicionismo que existe dentro de algumas instituições, salvo exceções, né? Ou seja, ele começa cunhando a seguinte frase: empresas derrotam pessoas em prol de um sistema, e isso acaba fazendo com que talentos, ao invés de se sentirem valorizados, se sintam naturalmente motivados a deixar as organizações. É uma afirmação pesada,
mas que diz muito, e vocês vão ver, a gente vai ver juntos aqui ao longo da apresentação, que diz muito a respeito da nossa evolução como sociedade. E por que o tema da ambiência em organizações grita tanto, né, nas redes sociais, na internet, nos fóruns, nos podcasts, enfim? A gente vai trazer um pouquinho de número para embasar essa percepção, vamos dizer assim, né? Tem uma pesquisa que foi feita com 32 mil profissionais corporativos em 29 países sobre engajamento, confiança e apoio pela alta gerência, né? É uma pesquisa feita pela consultoria Tower Watson e diz o seguinte: 35% das pessoas, dos respondentes, se sentem engajados com o seu trabalho. Perfeito. Porém, 43% se sente desconectado do seu trabalho. E 22% se sente não apoiado em seu ambiente de trabalho. Então, informação sobre o porquê que os consultórios de psicólogos, de psiquiatras, e por que as consultorias se debruçam tanto em cima do tema da distopia organizacional, números não faltam, informações não faltam também. Tem uma outra pesquisa, que é da McKinsey, né? Um resumo, um compilado muito bem feito pela Marta Gabriel, sobre o que motiva os colaboradores a deixarem o emprego. Vejam que a questão das expectativas de performance, né, como os 5 ali, também está ali, né? Compensação, salário e tal, benefício também está ali, né? Porém, a gente vê que dentre os 5, existem outras questões que são muito pesadas, que são muito presentes, e com as quais a gente tropeça todos os dias, quer seja em trabalho de consultoria, quer seja dentro das nossas organizações, porque a gente não tem só empreendedores, a gente tem empreendedores, tem executivos, tem pessoas que são executivos dentro da sua própria organização, enfim. Por exemplo, lideranças ruins, né? Falta de propósito, ali o laranjinha, né? Falta de desenvolvimento profissional, ou seja, falta de perspectiva. Os mais variados motivos, aqueles dos quais a gente já conhece, já ouviu falar, e que fazem com que essa discussão sobre organizações ela se torne cada vez mais relevante, inclusive dentro do propósito de inovação e de ESG, né? Daniel, eu queria fazer um comentário aqui. Por favor, Fernando. É interessante a gente lembrar, né, de como essa ordem de prioridades muda a cada 10 anos, ou talvez, no máximo a cada 20, a cada meia geração, e a gente nunca teve tantas gerações diferentes só trabalhando na mesma organização, só como tem agora. Então, pessoas com prioridades diferentes, com regras diferentes para aguentar carga, aguentar pressão, aguentar chefe, e trabalhando na mesma organização. Isso faz toda essa temática de hoje ser mais complexa ainda e mais importante. Sem dúvida, né? Ontem eu assisti, inclusive, Fernando, uma entrevista no Provoca, né, do Cláudio Manuel, daquele cara que foi do Cacete Planeta, e no final o Tasso perguntou para ele, inclusive, o que você acha da maturidade, o que você acha da juventude? Ele falou, olha, a maturidade ela é boa porque a gente sabe quais merdas não dá para fazer mais, e não é tão boa porque a gente gostaria de ter mais fôlego. Mas já a juventude, né, tem um lado bom, que é esse lado da vontade de fazer as coisas, mas tem um lado ruim de que a gente corre tantos riscos, a gente flerta tanto até com a morte, né, que a gente só se dá conta do risco que correu depois que amadurece. Então, ele dá um conselho, inclusive no final ele fala, olha, o conselho que eu dou para os jovens, envelheçam logo enquanto há tempo. Sim. Então, assim, esse quadro intergeracional, ele mostra muito bem isso e ilustra bem o que você está falando, né? Estela, algum comentário, querida? Sim, inclusive nessa linha que vocês estão falando, não sei se vocês gostam de stand-up, o Afonso Padilha, ele está falando exatamente sobre essas gerações, desde os baby boomers até o atual, e assim, obviamente com muito sarcasmo, mas ele fala sobre como uma está realmente interferindo na outra, e a gente chegou nesse momento de conflitos na vida
entre essas gerações. Então, também, e ele descreve o perfil de cada uma dessas gerações, assim, é fantástico, e é muito aquilo que você trouxe nesses quadrinhos, assim, a falta de desenvolvimento, ele fala para esse lado ruim também, é bem bacana. Tem, obviamente, a gente ri muito, mas é umas verdades que dá uns estalos na cabeça quando a gente escuta, sabe? Compartilhe com a gente lá no seu grupo depois que eu repasso para todos os grupos. Manda, pode deixar. Tranquilo, obrigado. Bom, continuando aqui na nossa jornada juntos, né? Uma pergunta que eu faço, e não é retórica, é uma pergunta que eu faço a quem está com a gente mesmo, né? Aqui, nesse momento. Afinal de contas, né? O que a gente quer do nosso trabalho? Depois de ter visto esse quadro que a gente viu, né? O que nós esperamos do nosso trabalho? Alguém arrisca, alguém, até no chat mesmo, quer colocar alguma percepção do que efetivamente espera do seu trabalho, né? Almeja o que do seu trabalho? Se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Opa, beleza? Uma empresa... Pode seguir, Valder. Uma empresa que deseja dar mais estrutura para o funcionário, tem um crescimento profissional com treinamentos, né? Mas o profissional também tem que agir como autodidata e buscar também uma capacitação por si próprio. Mas a maioria dos funcionários de uma empresa geralmente desejam mais reconhecimento, crescimento, uma carreira sólida dentro da empresa, né, com treinamentos periódicos para melhor performance e especialização ou na sua área, ou então em alguma outra área que desejam alcançar dentro daquela empresa que estão atuando. Perfeito, Andel. Obrigado. Alguém mais? O Ale Gouveia fala, Lê. Áudio. É o seu áudio. Estava fechado, desculpa. Na verdade, nós aqui, né, trabalhamos sempre buscando ajudar as pessoas para que elas entendam o real propósito delas e aonde elas estão. A gente faz muito recrutamento e seleção aqui para algumas frentes que nós temos aqui. A gente encontra pessoas tecnicamente soltas, procurando algo que nem sabe o que é o certo. E o nosso trabalho aqui é fazer com que essas pessoas entendam, treinar elas para que elas possam entender o real propósito delas, para que elas possam se inserir melhor no mercado. Porque procurar emprego a todo custo, ou uma posição a todo custo, não é um propósito claro, específico, e a gente trabalha para que ajudarmos essas pessoas, além dos projetos que nós temos, que, de certa forma, transformam algumas vidas. Essa que é nosso fundamento aqui, né? Tanto na DexPay, quanto nas outras empresas que a gente representa. Maravilha. Perfeito, obrigado, Ale, obrigado, Wendel. Anotei 2 pontos importantes que vocês falaram, né? Primeiro é a questão do preparo, né? Ou seja, o preparo ele tem que ser de dupla via, né? A empresa fornecer preparo, mas também as pessoas estarem dispostas ou se comprometerem com o próprio desenvolvimento, com o autodesenvolvimento. E o Ale falou muito bem, né? Que as pessoas entendam qual é o seu verdadeiro propósito, né? Enfim, a gente está falando de ser humano, né? E no fim das contas, quando a gente fala desses pontos, no fim, o que todo mundo deseja, né, se isso fosse possível de simplificar, o que as pessoas querem é trabalhar, né? E trabalhar como? No fim, é o que vocês falaram, trabalhar com propósito, podendo ser autêntico, né? Podendo ser produtivo, relevante e, sobretudo, também poder pagar os boletos, né? Porque se tudo isso, além de tudo isso, se a gente puder também, claro, ter uma remuneração que permita a gente ter um pouquinho de tranquilidade, é o que a gente quer. Ocorre que quantos de nós conhecem, né, gente que narra, que fala, né, que mudou de vida quando saiu de uma organização, né? Claro, quando a gente entra numa organização, a gente tem expectativas, né? Quando a gente entra dentro de uma empresa, quando a gente começa um negócio, a gente tem expectativas. Nem sempre, isso não é um padrão, nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina. Mas o ambiente organizacional, ele tende a acolher a gente na entrada, e depois, à medida que
que as situações vão acontecendo, à medida que os problemas vão acontecendo, vai havendo um desgaste natural, vai havendo uma mudança, um aprendizado dentro desse ambiente organizacional, e o que acontece hoje é que a gente vê muito mais pessoas referindo uma saída para uma mudança de vida, do que a mudança de vida ser a entrada. Então, por que isso acontece? De novo, eu estou trazendo uma provocação do trabalho do Frederic Laloux, onde ele coloca o seguinte, que estudos apontam para a necessidade imediata de estruturas organizacionais mais esclarecidas e que apoiem líderes ainda mais esclarecidos. Mas será que isso existe, né? Então, essa é mais uma provocação que ele faz. Será que é uma utopia, né? Ou será que nós estamos condenados à dor? Essa dor, ela existe, mas ela existe até quando? Bom, antes da gente responder essa pergunta, a gente vai dar uma olhadinha na base do nosso sistema de crenças, né? Porque tudo tem a ver com gente, cultura e desenvolvimento social. O método científico, ele foi desenvolvido por esses 3 cavaleiros, né? O Galileu, o Francis Bacon e o René Descartes. E o método científico, ele justamente veio sendo um antídoto anticrenças ao longo da história, ao longo dos últimos 500 anos, né? O Galileu Galileu defendia a experimentação, né? Ele foi muito forte nesse estudo da experimentação. O Francis Bacon defendia a tabulação das informações. O René Descartes, ele defendia que toda e qualquer análise não poderia ter subjetivismo, ela tinha que ser exata, né? E esses 3 cavaleiros, eles viveram mais ou menos na mesma época, né? Mas é muito pouco provável que eles tenham frequentado o mesmo bar, até porque eles viviam em países muito diferentes e relativamente distantes, né? Um morreu de bronquite, o outro morreu queimado pela Inquisição, e o outro morreu de pneumonia. Mas eles foram os caras que deram estrutura e que deram consistência e uma inegável contribuição para abalar o sistema de crenças e dogmas, né, que vinha já de alguns milênios, fortalecido inclusive pela união crescente entre a religião e o Estado. E querem ver como essa influência desses 3 cavaleiros foi forte dentro da mudança do nosso sistema de crenças? Vamos imaginar que fake news não é uma coisa que foi inventada agora, né? Só mudou o veículo, né? Desde 1860, com a evolução do método científico, a medicina já sabe, já reconhece, né? Desde 1860, que o corpo ele não é regido só pelo cérebro. Ele é regido por 3 cérebros que funcionam de forma autônoma, e cada um com seu volume lá de neurônios, né? Ocorre que somente meio século, mais de um século depois, né, ou seja, mais recentemente, a comunidade científica e médica validou essa comprovação e aceitou que isso pudesse ser possível, né? E por que a comunidade científica vinha evitando, né, validar esse processo? Bom, talvez a resposta esteja já no momento em que o Frederic Laloux começa a pôr as garras de fora na sua pesquisa. Então, respondendo a essa pergunta, né, por que resistir por tanto tempo sobre uma coisa que já era conhecida, e levando em conta que a gente está falando de cientistas, médicos, enfim, influencers dessa área, ele diz o seguinte: numa visão de mundo hierarquizada, só existe espaço para um cérebro no comando, assim como deve haver apenas um chefe na cabeça da organização. Ou seja, a comunidade científica ela é extremamente hierarquizante. Isso é histórico, é ancestral isso, né? E eles simplesmente não aceitavam que essa realidade pudesse ser verdadeira ou que isso pudesse, de uma certa forma, gerar algum tipo de ameaça, né? Assim como aconteceu na época com o heliocentrismo, né, do Copérnico, 400 anos atrás, por pressões da igreja e do Estado, né? Qualquer coisa que contrariasse uma visão bíblica era considerada uma atitude herética, né? Então, muito provavelmente, essa herança hierarquizante, ela também se abateu sobre várias verdades que foram sendo desconstruídas, vamos dizer assim, pelo método científico. E aí nós chegamos no seguinte, né? A gente estava falando de fatos e acontecimentos de 400 anos atrás para cá, a gente dá um salto, e a internet se mostra como sendo a força dominante do nosso cotidiano, acho que ninguém tem dúvida disso, né?
A internet, ela realmente mudou a concepção que a gente tem de mundo, e qual a ligação de uma coisa com a outra, né? Só com o avanço da internet, os questionamentos em torno dessas culturas hierarquizantes começaram a fazer desmoronar certas verdades. O mais interessante, a internet, ela deu força ao pragmatismo científico e fez, talvez, em 40 anos, o que o método científico levou mais de 400 para fazer. Então, ou seja, cada vez mais a gente convive com verdades que têm prazo de validade mais curto, né? O que isso tem a ver com o nosso foco, né? E aí uma pergunta que eu faço, e também não é retórica, quem quiser abrir o microfone e falar um pouquinho sobre o que pensa, né? As organizações tais quais a gente conhece hoje, elas são ruins para a sociedade? O que vocês acham disso? São boas, são ruins, mais ou menos? Começa alguém aí para poder falar também. Começa, Gessé. Oi, gente, boa noite. Tudo bem, Gessé? Tudo bem. Então, eu discuti, até coincidentemente, eu não tinha entendido o título da apresentação quando colocou lá no grupo, mas eu vinha discutindo isso com o meu sócio, né? Tentando entender a sociedade, né? Quanto mais organizada e hierarquizada, inclusive as empresas, aumenta a burocracia. E quanto mais burocracia, mais lento é o serviço, o processo. E quando você desburocratiza, você aumenta a velocidade. Eu acho que isso tem a ver muito com a forma como funcionam os negócios na internet. Perfeito. Desburocratizar aumenta a velocidade da prestação de serviço, da entrega, de tudo que a gente provê, utilizando os recursos da internet. Muito bem. Queria chamar aqui Grace Dorta. Oi, Fê, boa noite. Estou meio sumida, mas reapareci. Fala aí, querida. Olha, eu acredito muito no que o Gessé compartilhou, né? A questão da desburocratização, ela dá muito mais fluxo e velocidade para as coisas, mesmo em empresas onde a gente ainda veja uma distância de realidade para um 4.0, ou até mesmo um 5.0, e, obviamente, uma soma, principalmente dentro das minhas vivências relacionadas à saúde e bem-estar, eu acredito que a humanização das empresas, olhando realmente como o seu staff mais íntegro dentro dos pilares de saúde integral, também vem muito a contribuir para que as empresas elas deixem de ser tão extrativistas e sejam mais expansivas, sob um ponto de vista, inclusive, de contribuir mais com a comunidade onde ela está sediada, sabe? Para que haja, inclusive, a possibilidade de uma integração privada e governamental. Porque aí a gente consegue ter uma visão 360, onde a realidade para uma horizontalização da economia, ela se torne mais tangível, porque é totalmente possível que nós prosperemos coletivamente, só que isso ainda se torna muito distante com essa cultura ainda extrativista que existe das empresas sediadas em um lugar, elas utilizam daquelas pessoas, mas pouco elas devolvem ou para a comunidade ou para o próprio planeta em si, e isso dentro de uma visão sistêmica da abordagem do ISG, né, principalmente na parte do social, que é onde eu estou mais ativa, faz muita diferença para onde a gente está caminhando futuramente. Será que eu falei alguma abobrinha ou está consistente aí, Daniel? Grace, perfeito, né? Aliás, eu quero agradecer a contribuição do Gessé e a sua contribuição. Essa semana eu ouvia numa apresentação, numa aula do Board Academy, o tema capitalismo consciente, que era um tema extremamente interessante, que inclusive traz métricas de ESG que são fundamentais, e justamente se discutia esse papel, né? É importante a gente situar que natural, né? Até vou para ser bem resumido nisso, mas assim, porque o tema é bem consistente, o natural é que as coisas não aconteçam em saltos, né? Então a gente sabe que o ser humano não deixou de trocar uma galinha por um
pavão, e depois passou para o método de pagadoria em moeda, de um ano para o outro. Isso levaram centenas de anos para acontecer, milhares de anos até em algumas situações. Então, a natureza e a evolução humana, elas não dão saltos, né? Então, esse processo, que é justamente o processo pelo qual a gente vai caminhar e está caminhando aqui na apresentação, ele também é um processo demorado, que tem avanços, que tem retrocessos, mas que caminha para frente. Isso é o mais importante da gente pontuar. A boa notícia é essa. Obrigado, viu, Gleice? Marcos Murici, que é nosso embaixador no Japão, levantou a mão aí, querido. Eu queria contribuir um pouco na questão cultural, né? As organizações, elas são boas ou ruins, isso tem a ver também com a cultura do indivíduo, né? Então, vou dar um exemplo, que lá no Japão existe essa cultura muito forte de hierarquia, né? Então, lá todo mundo segue uma hierarquia rígida, né? Então, e hoje, na questão da inovação, é difícil você inovar dentro de uma hierarquia rígida, né? Uma outra questão é que o indivíduo ele não está preparado, né? Então, acho que é muito mais uma área de mudança de paradigma, de educação, né? Então, eu digo assim, tem pessoas que, se não tiver hierarquia, ele não funciona. Não adianta dar para ele trabalhar home office, ele está acostumado daquele padrão, ele não funciona. O cara é bem produtivo, quando ele bate cartão, entra 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, ele é produtivo. Agora, se você dá liberdade para ele, de trabalhar na casa dele, ele perde a produtividade. Então, eu acho que é mais uma questão do indivíduo, né? O indivíduo, ele é muito mais importante nessa questão da organização, né? Eu trabalhei sempre em empresa familiar, mas um período eu trabalhei em empresas terceiras, né? Meu pai sempre me deu esse conselho. Se você não sabe trabalhar na empresa dos outros, quando você tiver a sua própria empresa, você não vai saber trabalhar também. Então, eu sempre trabalhei nas empresas dos outros pensando como aprendizado para mim mesmo que eu trabalhava para os outros, né? Fazia sempre mais que o necessário. Mesmo no Japão, quando eu cheguei, fiz hora extra, sem poder receber, vamos dizer assim, né? Mas foi uma questão de aprendizado próprio. Então, acho que é muito mais uma mudança cultural indivíduo do que propriamente a organização. Mas é claro que a organização precisa mudar. Mas só queria deixar esse breve comentário aí. Muito bom. Obrigado, Marcos. Acho que a Etienne também queria fazer um comentário, e depois Silvinha Sanches e o Daniel continua. Ok. O que o Marcos está falando, o que a Grace falou, e tem todo sentido. Nós estamos vivendo um mundo cada dia mais capitalista, que exige cada vez mais a corrida em busca do lucro. Os lucros estão menores, né? E passa a exigir mais também dos colaboradores. Por outro lado, a internet, que trouxe tanto avanço, também atingiu em cheio essa capacidade do ser humano de criação, de independência, né? Muito pelo contrário, passamos a ser extremamente dependentes da internet. Nunca se criou tanta gente burra na língua pátria, né, na língua madre, do que estamos vivendo hoje. As pessoas não têm mais vontade de ler. A internet está tirando isso das pessoas. E isso acaba desconstruindo toda uma cultura, que o Marcos está falando, que a Grace falou, que você, Daniel, está falando. Então, nós vivemos num mundo realmente paradoxo, né? Que tudo é muito complicado agora. Então, existem empresas, organizações boas, mas também existem as organizações que estão sugando o sangue dos seus colaboradores. E isso torna tudo muito ruim para a produção, né? Então, realmente é complexo. Eu estou trabalhando no projeto no setor da construção e imobiliário, e foi difícil, foram anos de estudo para poder chegar a um modelo que a gente pudesse permitir que todos os colaboradores dentro do sistema que a gente está criando pudessem ter prazer de trabalhar. Então, hoje já temos algumas empresas que estão se agregando com o nosso projeto e estão apaixonados pelo modelo que a gente está desenhando. Mas não é fácil isso no mundo de hoje, onde o capitalismo, o ganho, o lucro está acima de tudo.
Então, realmente é bem complexo isso tudo, né? Muito obrigado. Obrigado pelas contribuições. E eu anotei algumas das informações que vocês passaram nesses comentários. E vejam, se a gente for pensar em tudo isso, né, em que pese os prós e os contras das organizações são feitas por gente, e gente evolui, né? Então, é indissociável imaginar a evolução das organizações sem atrelar isso à evolução do ser humano, né? E se a gente for pensar em tudo que foi falado aqui, como pilar para que a gente consiga responder se as organizações são boas ou não, é claro que as organizações, independente do momento em que a gente está vivendo, independente dos questionamentos, elas prestaram e prestam importante serviço social e à sociedade, principalmente pelo tanto de evolução que trouxeram, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, 70% dos empregos em países emergentes, quem fornece são as micro, pequenas e médias empresas. E essa é uma realidade fortíssima no Brasil, né? Em 100 anos, então isso é dado, gente, tá? De novo eu falei, a gente caminha com avanços e retrocessos, mas a gente caminha, né? Em 100 anos a gente teve a ampliação dos centros de pesquisas, durante 2 grandes guerras, vamos dizer assim, surgiram as potências farmacêuticas, os sistemas hospitalares, mesmo em países conflagrados, eles têm melhorado ano após ano, os sistemas de saúde suplementar, eles têm sido desenvolvidos em vários países, em alguns mais, outros menos, mas, enfim, tem sido cada vez mais um tema importante e está sempre na mesa das organizações, dos países, enfim, e também a gente teve um avanço espetacular da área universitária, da área de pesquisa, estudo, desenvolvimento, enfim. Então, acho que não, a contribuição que as organizações trouxeram para a sociedade, tal qual nós as conhecemos, né, dos últimos 200 anos houve um avanço enorme, né. Então, por que a atual forma de administrar, e aí é uma provocação que eu faço, né, parece, não é uma generalização, mas parece mais maléfica ou tão ruim para as pessoas do que boa, né? Por que a vida organizacional ela se mostra tão tóxica, vamos dizer assim, e até alvo de desilusão de alguns, principalmente para quem está na base da pirâmide? Quem lembra do Dilbert, né? O Dilbert, o Scott Adams conseguiu manifestar de forma estupenda na época, nós estamos falando aqui anos 90, final dos anos 90, alguns comportamentos que a gente vê reproduzido dentro de organizações, por algumas lideranças que a gente vê por aí até hoje, né? Tem que cortar a verba do seu projeto em 10%, mas 10% é um número redondo, né, escolhido sem nenhuma razão técnica. Tudo pode ser cortado em 10% sem afetar o resultado. Então tá, eu vou trabalhar 36 horas só, né? Então, ele usava o humor, né, para manifestar, de uma certa forma, uma resistência a coisas que a gente nem sempre consegue encontrar explicação dentro dos ambientes corporativos. De novo, eu digo, não é uma generalização, mas é uma característica muito marcante. E aí, em função disso tudo, surgiram receitas, veio, né, a tecnologia avançada, hoje nós já estamos atravessando o início da inteligência artificial e os seus resultados, vieram os gurus, né, vieram as metodologias ágeis, o antifrágil, enfim, todo esse monte de técnicas e todas essas metodologias, vamos dizer assim, que vieram para fazer parte de uma resposta às nossas necessidades, mas que em alguns momentos parece que faz muito mais parte do problema do que da solução. E aí, em paralelo a isso, né, em paradoxo a isso, vamos dizer assim, a gente encontra ambientes onde os talentos estão dispostos aqueles talentos, né, que estão mais dispostos a trabalhar pelo negócio, se veem numa posição de ter que mudar de vida porque aquele ambiente não responde às necessidades deles, né. Talvez o mesmo paradoxo que a gente faz entre a necessidade que as nossas crianças e jovens têm de uma escola
e de uma metodologia de ensino muito mais conectada com a realidade, e a realidade da metodologia de ensino, que a gente sabe que é bem desconectada. Então, mas como diz o Fernando, né, a gente vai ficar chorando sobre o leite derramado, ou vai buscar resolver o problema, né? E aí a gente vai para uma outra provocação do Frederic Laloux, né, pegando o fio da meada. Ele desenvolveu o estudo dele com base no Ken Wilber, para descrever toda a narrativa dele, né, comparativa entre as organizações e o próprio estágio de desenvolvimento do ser humano, né. Que modelo é esse? Né? Então, aqui a gente já entra no modelo proposto pelo Frederic Laloux. Ele defende o seguinte, que, segundo o estudo em que ele se baseou, do Ken Wilber, da Ginny White, a evolução do management tem a mesma complexidade que a evolução da sociedade, né? E a sociedade, ela vem evoluindo segundo 5 paradigmas. E esses paradigmas, eles são distribuídos em cores, né? O paradigma vermelho, né, que é aquele coletivismo bem primitivo mesmo, né, pela força, pelo surgimento de um líder opressor, né, depois o âmbar, né, que é uma outra cor, né, onde já surgem os primeiros resquícios de hierarquia e de regra, e ao mesmo tempo de crença no dogma, né, veio depois a cor laranja, que é o paradigma da meritocracia e de todo um processo de construção de qualidade, vamos dizer assim. Aí veio o paradigma verde, que inclui as pessoas na conta, e depois veio o paradigma teal, né? Vejam que a gente está falando aqui, o mais importante, o mais interessante desse slide é que a gente está falando aqui em que 4 estágios de desenvolvimento humano aconteceram de 15 mil anos aproximadamente até 1930. Segundo o que os especialistas identificam, né? E o restante de lá para cá. Né? Então, a gente está vendo aqui uma revolução caminhando de forma rápida. Claro que muitos de nós não viu ela começar e não vai ver ela terminar, né? Mas muito mais rápida do que o restante do processo evolutivo. E o que cada uma dessas cores, o que cada um desses estágios de desenvolvimento social tem a ver com os estágios de desenvolvimento organizacional? Aí o estudo foi mais adiante, né? Ele tem a ver com a forma como as organizações começaram a se formar, né? Então, o primeiro estágio, que é o vermelho, chamado de impulsivo, ele se caracteriza por um paradigma de força, poder, medo, a forma como as tribos, né, bem primitivo, se formaram, e a imagem que o Laloux usa, né, o que o Wilber e o Ginny Wild usa também, é o das gangues, né? Então, a gente vê, inclusive, até hoje, certas organizações com essa característica, né? Mais para frente, houve um traço evolutivo importante, onde o paradigma conformista se estabeleceu com um traço de hierarquia muito forte, de conformidade muito forte, de estabilidade, previsibilidade, e aí, no caso, o modelo que se dá como exemplo são as religiões e os exércitos. Se formaram nessa época essas bases organizacionais. Mais para frente, a gente vê o paradigma laranja realizador, né? Que é o da padronização, aí surgem os primeiros traços de inovação, porque já pegou o pós-guerra, né? Aparece a meritocracia, o papel do controle ainda é muito forte, o papel do líder, do gerente, do líder pela força ainda é muito grande, mas o modelo que está sendo defendido aqui é o modelo das multinacionais, né? Como se fôssemos já mais um formato de máquina de produção em série. Mais para cá, né, anos 60, no final dos anos 50, início dos anos 60, começa-se a falar no modelo pluralista, né, que é o que inclui as pessoas no processo, né? Então, já se dá mais autonomia para o grupo de colaboradores, começa-se a falar em cultura de valor, começa-se um embrião de humanização das relações,
Aqui surgem os temas de inclusão e diversidade, e o paradigma, o modelo que os teóricos usam para isso é o da família. Algumas empresas, como a Southwest, por exemplo, têm essa estrutura muito bem desenhada. E, por fim, que é o momento em que nós estamos agora, o modelo evolutivo, né? O TIAL evolutivo, que fala da autogestão, da integridade e do propósito evolutivo, ou seja, esse modelo enxerga a organização como um organismo vivo, e a estrutura que melhor representa esse processo é a estrutura celular. Tudo bem até aqui? Fernando, tudo bem? Sim, isso tudo bem. É só comentar, né, que a gente vê uma tendência óbvia das gerações novas não aceitando estar do lado esquerdo e indo para o lado direito e vice-versa. A geração de 50 a mais, às vezes com medo de estar do lado direito, busca o lado esquerdo. Exatamente. Inclusive, quem que fez um comentário sobre isso também, que da mesma forma como as empresas podem ajudar os colaboradores, o colaborador também tem que quebrar suas próprias barreiras, a pessoa tem que quebrar suas próprias barreiras e se reinventar, né? Isso é muito importante. Silvinha Sanches, está por aí? Sei que você queria falar alguma coisa? Não, ele tá vindo numa forma muito legal, né? De construção. Parabéns, Daniel. Fazendo a gente viajar em tudo isso. E uma coisa que sempre me olha para os dois lados é esse ponto da gente da evolução, o que é permanente. Quando que a gente se perde, né? Os dois extremos nos faz perder. Quer seja na organização, primeiramente como pessoa, como estrutura. Então, quando a gente consegue olhar para isso, olhar toda essa evolução, onde a gente se perde, o que é evolução, o que é involução. O que a gente é fundamental manter, e o Marcos trouxe isso, falando da cultura do Japão, então, o que é necessário que a gente tem que manter para que a gente realmente possa ter um crescimento e um desenvolvimento, e aonde que a gente pega, ao invés de pegar no cabo da faca, a gente pega na navalha, né? Então, e o Daniel está trazendo essa construção, parabéns, viu? Está me fazendo viajar aqui toda hora para um lado e outro, e me questionando aqui internamente de montão. Obrigado, Silvia. Muito bem, e uma pergunta que eu faço, né? O que é TEAL útil, né? Alguém arrisca? Eu encontrei dois significados, um treinamento experiencial ao ar livre, para essa expressão, e outra é uma marrequinha muito comum na Europa, né? O menor pato da Europa. Alguém arrisca dizer o que é TEAL? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu vou no primeiro. É? Treinamento experiencial ao ar livre. Também, Fernando. Mas TEAL, na realidade, significa, dentro do código hexadecimal de cores, quem lida aí com impressões, né, o Guto, que lida muito com isso também, o pessoal que lida com imagens, o TEAL é esse código aí, é uma cor. É essa cor que está no fundo da apresentação, tá? Então, como a gente estava falando dos paradigmas, né, como que o Wilber e a Wade dividiram a evolução da sociedade e das organizações em cores, a quinta cor é o TEAL ou TEAL, tá? O verde petróleo. É um verde petróleo, exatamente, tá? E o que é, em que se resume, né, uma mentalidade TEAL, né? O que efetivamente quer dizer isso? Bom, para a gente buscar essa resposta, o Freud sempre vai ser referência em tudo que diz respeito a comportamento e psique humana, né? O que quer dizer isso? Segundo ele, o ego é a nossa parte consciente e que é responsável por administrar as nossas ações que ficam entre aqueles desejos mais primitivos e aquilo que nos impede de fazer bobagem, né? As regras e valores, né? Ali no meio fica o ego, né? E também a forma como nós nos enxergamos e também a forma como nós gostaríamos que o mundo nos visse. Por que isso é importante? Pô, Daniel, mas o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui sobre organizações? Porque está diretamente correlacionado, pessoal, com a forma como a gente toma decisões.
e organizações e pessoas são feitas de decisões, né? Então, quando a gente fala de ego, né, essa estrutura faz com que, por reflexo, as nossas vidas elas sejam definidas pela necessidade de controle dos medos e das ambições, né? Esse é um processo que ele atende plenamente, né, ao conforto e à manutenção do nosso ego. Nós somos, naturalmente, tendemos a ser ególatras, né? Todo esse processo ao qual a gente está entrando, e que o Frederic Laloux muito bem copilou, ele nos empurra justamente para uma posição contrária ao ego, né? O que significa isso? Como que as decisões ocorrem nos diferentes estágios de evolução do management, né? Então, de novo, né? Tá ali os estágios de evolução da sociedade, das organizações, da forma como se tomam decisões. Em resumo, como que essas decisões elas ocorrem? Bom, no estágio vermelho, que é aquele mais primitivo, é na base do me dá que eu quero, senão eu te mato. Simples assim, né? Já no âmbar, é por meio de regras, e se não me der o que eu quero, você é culpado, porque você está fugindo das regras, né? No caso do laranja, é o símbolo da efetividade, do sucesso, da meritocracia. No caso do verde, é tudo isso mais o pertencimento. E aí tem aquelas pessoas, né, já que a gente está falando de pessoas aqui, vários de vocês comentaram, utilizaram inclusive a pessoa como centro da nossa discussão, pessoas que pensam de forma diferente desses estágios, como que elas são percebidas em cada um desses ecossistemas? E olha que a gente está falando de uma questão histórica, mas vamos entender que a sociedade ela é tão complexa que mesmo dentro de um processo evolutivo, a gente ainda encontra dentro dessas organizações células de cada um desses ambientes, né? Então, se eu estou num ambiente vermelho, por exemplo, quem não pensa igual ao vermelho é o quê? Pessoa fraca demais para ser aproveitada, tem que ser descartada. Mata, né? Ou perigosa para a organização, né? Muito perigosa, mas tem que ser eliminada. Ela não pode ser deslocada de função, ela não pode tirar um ano sabático, ela tem que ser eliminada. Esse menino aí que fez MBA veio aqui mexer com a cabeça dos meus funcionários. Exatamente. Corta o pescoço para dar o exemplo, né? Como é que é aquela história? Corta o pescoço para mostrar a cobra, aquelas histórias. Então, assim, no ambiente âmbar, é muito difícil você reconduzir uma ovelha herege, né? É muito difícil. Se você sair da regra, cadeia, né? Paga 20. É assim que a pessoa é vista. No caso de um ambiente laranja, são os trouxas, né? Que não jogam o jogo. Então, assim, o lobo de Wall Street, né? No caso do ambiente verde, os intolerantes que não dão voz a ninguém, né? Então, vejam que a percepção, conforme o lado da mesa, a percepção muda um pouquinho. Por que isso é importante? Porque um passo adiante disso que nós estamos vendo é tirar o ego, né, da mesa e analisar como que as decisões são tomadas, não em função do nosso ego, mas em função do eco, né? Em função do ambiente, em função da ambiência, como que as decisões são tomadas. O que isso quer dizer? Dentro de uma concepção teal, dentro do mindset teal, significa as lideranças ouvirem as vozes que estão dentro da organização e não fora, para tomar as decisões. E tomar as decisões não segundo única e exclusivamente os seus interesses, mas os interesses que geram propósito para a organização. Aí que a gente já começou a falar de revolução e de inovação, né? Ou seja, o que significa isso? Quando eu tomo uma decisão eco e não ego, eu me pergunto, eu me faço as seguintes perguntas, eu como líder, como CEO, como empoderador do sistema, enfim. Eu faço a seguinte pergunta quando vou tomar uma decisão. Essa decisão parece correta? Eu estou a serviço de quem quando eu tomo essa decisão? Eu estou sendo coerente com o que eu acredito? Eu estou decidindo pelo melhor de quem ou de quê? Então, essas perguntas, elas começam a permear a tomada de decisão e geram geram toda uma comoção, vamos dizer assim, dentro do propósito da organização, e não com vistas ao que está influenciando de fora para dentro. Que mais?
Lembrem que eu falei que o Mindset TL, ele considera o modelo do organismo vivo, né? O que é isso? Nos organismos vivos, né, existe uma certa harmonia, né? Ou seja, são regidos pela natureza, não existe uma prevalência necessariamente de um sobre o outro, existe uma simbiose, uma certa complementariedade, né, onde os organismos eles se adaptam, se transformam, e eles agem de acordo com o propósito para o próprio funcionamento, né? Então não precisa, o organismo vivo ele não precisa que exista necessariamente uma hierarquia de um sobre o outro, porque ele sabe exatamente o papel que ele tem dentro da harmonia daquele grande organismo, né? Daquele grande ecossistema, vamos dizer. Tudo bem até aqui, Fernando? Maravilha. Então, quando a gente sai dessa parte mais teórica, né, e começa a pousar na estrutura organizacional, né, o que caracteriza uma organização com perfil TEAL, né? Essa organização, ela se caracteriza, desculpa, por 3 pilares importantíssimos. Primeiro, da autogestão, integridade e propósito evolutivo. O que significa cada um deles? A autogestão. A autogestão, como o próprio nome já diz, defende a autonomia e a prevalência dos acordos. O que é isso? A liderança, ela é situacional, a autoridade ela é distribuída, ou seja, não está na mão de um ser supremo, como toda a cultura hierarquizante veio nos ensinando ao longo de tantas gerações, e a inteligência, ela é coletiva. Lembra que eu falei da transformação que a internet fez nos últimos 40 anos na nossa vida, nas nossas cabeças? Então, isso é inteligência coletiva. Não tem sentido as organizações não funcionarem da mesma forma, né? Dentro do processo de autogestão, o foco é no relacionamento entre os pares e os acordos que são firmados. Isso é muito importante. E para que isso aconteça, a organização investe em métodos de treinamento para gerenciar o próprio trabalho. Gravem essa informação, gerenciamento do próprio trabalho. Ou seja, lembra da questão do ego? Dentro da autogestão, a liderança ela não está atrelada a um indivíduo. Qualquer pessoa pode ser líder situacional de um projeto, dependendo da urgência e da necessidade que aquele projeto tem. Ok? Essa é a autogestão. É fácil a autogestão? Claro que não é fácil. Por quê? Porque tem toda uma questão cultural para variar, e aí eu entro um pouquinho, inclusive, num comentário fantástico que o Marcos fez, né? Culturalmente, desde que a gente nasceu, casa, trabalho, a política, as religiões fundamentadas, tudo sempre funcionou dentro de uma relação de cadeia de comando. Então, nós não fomos treinados nem desenvolvidos a nos auto-organizar. É aquela história do pinto cercado, né? Você coloca o pinto dentro de um copo, né? O pintinho lá, e ele fica lá. Quando você tira o copo, o pintinho não anda, né? Então, ou seja, nós não fomos ensinados dentro do nosso DNA a sermos auto-organizados, a sermos autodisciplinados. Muita gente, não estou generalizando, mas salvo exceções, muitas pessoas, quando se veem sem uma autoridade maior, têm mais dificuldade de se aclimatar, têm mais dificuldade de se adaptar. Então, tem muito a ver com o que o Marcos falou lá atrás com relação à cultura japonesa, né? Então, a autogestão, ela é um processo, e ela não é fácil e ela não é rápida. A integridade, os princípios de integridade, o que é isso? É simplesmente a pessoa ser quem ela é em todos os ambientes, né? Ou seja, no ambiente ideal, as pessoas trazem para dentro da empresa o que elas são, e nem tentam, né, se enquadrar dentro de uma expectativa de um, de outro, enfim, dentro daquele ambiente. Aquela coisa de eu vou ser de um determinado jeito que é para angariar pertencimento, isso dentro de uma cultura teal, isso vai sendo pulverizado, né? Outro ponto, para que isso exista, para que essa integridade exista, o fortalecimento está nos laços de confiança entre os pares. Então, assim, se eu confio, eu aceito o outro como ele é. Inclusive num dia em que ele não está num bom dia. Que todo mundo tem direito de ter um mau dia. Todo mundo tem direito de dizer bobagem de vez em quando, né?
Mas se a gente conhece o outro, se a gente entende a essência do outro, isso não é uma ameaça, pelo contrário, isso é um fator de crescimento. Por quê? Porque as forças e vulnerabilidades, elas são percebidas com igual importância. Algo que não é comum a gente enxergar dentro de um ecossistema competitivo e corporativo. Tudo bem, Fernando, pessoal? Todos comigo? Maravilha. Ok? Então, quando foi que o tema integridade, alguém chuta aí, quando foi que o tema integridade ficou mais evidente? Quando que ser a gente mesmo passou a ter importância, até como válvula de escape? Alguém chuta? Alguma coisa de 30 anos para cá? Menos. Menos? Bem menos. Ah, é? Mais recente. Foi algo que impactou absurdamente as nossas vidas e nos mostrou que ser natural é legal. Pandemia? Foi na pandemia? Pandemia, perfeito. Gatinho passando por cima do teclado na hora da reunião, criança correndo pela sala enquanto o repórter entrevistava um político. E o repórter de cueca. O repórter de cueca. E todas as outras particularidades que a gente viu acontecer que viraram meme. Ou seja, qual que foi o ganho disso? As pessoas passaram a ser mais espontâneas e ficou muito mais evidente, inclusive até na forma como se faziam os vídeos e as reuniões, ficou muito mais evidente que era importante o conteúdo do que a forma, né? Então, essa espontaneidade, tirando os extremos, claro, mas essa espontaneidade, ela acabou sendo muito mais positiva para nós, da forma como nós encaramos a questão social dali para frente, do que maléfica, né? Então, foi exatamente no período pandêmico. Exercício da integridade é fácil? Claro que não é fácil. Por quê? Porque a vida inteira, de novo, né, busco lá o exemplo magnífico que o Marcos deu, né, a vida inteira nós fomos educados a separar um eu profissional do eu pessoal, né, e de preferência, um eu pessoal que fosse contido, um eu profissional, né, que fosse contido, frio, implacável, que sorrisse para tudo, né, e assim, de preferência que dissesse o que todo mundo quer ouvir e ao mesmo tempo não ficasse em cima do muro. Olha que esquizofrenia, né, que a gente acabou criando, né. De novo, aquelas pessoas íntegras, né, eram vistas, ou são vistas em alguns ambientes como sendo sincericidas, né, até esse termo se criou. Eu acho muito legal essa campanha. Esse é um estúdio de tatuagem que tem em Nova York, que brinca um pouco com essa questão do ser autêntico e de como é que as pessoas são percebidas pela sua autenticidade, né? Acho que não precisa explicar muito. Sensacional essa campanha, hein? Então, vejam que essa questão da integridade, ela é muito séria, ela é muito necessária e está dentre as bases da organização TEAL. E tem o terceiro propósito, que é o propósito evolutivo, né? O que é isso, né? A organização, ela tem vida e senso de direção próprios. Lembra do que eu falei de parar de olhar o ego e parar para ouvir as vozes do eco, né? O líder ou os líderes, enfim, as pessoas que manejam, né, a organização, as pessoas que estão no topo da organização, vamos dizer assim, os donos, o CEO, né? Eles têm uma visão muito clara de que a organização é que precisa ser ouvida e aquilo que precisa ser melhorado não vem de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Então, o propósito evolutivo, ele fala que a melhoria contínua da empresa e das pessoas é a prosperidade, e a prosperidade é consequência do propósito, né? E não o principal motivador do propósito. Tudo aquilo que a empresa consolida, constrói, junto com as pessoas que dentro dela estão, é que vai colocar o propósito para fora, é que vai mostrar para o mercado como que a empresa é, né? E não somente influências, né? Há pouco a gente falava aqui do quanto as empresas são competitivas, do quanto algumas empresas massacram a sociedade. Existe um movimento, gente, a boa notícia, muito forte, no sentido de fazer o caminho contrário. Eu é que vou ser campeão do mercado em função do meu propósito, e não é o mercado que vai me influenciar para que eu seja mais competitivo. Eu que vou ser a referência de mercado, né? Mas porque eu construí do lado de dentro, e não porque o lado de fora me influenciou, né? É algo muito duro, não é uma mudança simples, mas existe uma corrente muito forte trabalhando isso.
É fácil o processo de evolução, viver o propósito evolutivo de uma organização? Claro que não. Por quê? Porque, de novo, né, nós fomos ensinados, e quando eu falo nós é porque as organizações são feitas de pessoas, não são feitas de cães nem de árvores, né? Nós fomos ensinados a atender interesses específicos dentro de cada uma das organizações, desde a nossa formação escolar. Então, na melhor das hipóteses, a gente atende interesses puramente mercadológicos ou de determinado grupo que tem um ou vários interesses dentro daquele ecossistema. E sempre dentro de uma cultura de subordinação e não de colaboração. Lindo, maravilhoso até aqui. Tudo bem, Fernando, algum comentário para a gente respirar? Tranquilo, tranquilo. Só dá uma olhadinha aí no tempo. Beleza. A gente vai para 2 rápidos exemplos de caso, porque o estudo ele não é teórico, ele não é uma aula de administração. Ele existe em função de mais de 50 organizações estudadas, das quais 12 foram exemplificadas e avaliadas durante 3 anos. Primeiro caso, a FAV, uma metalúrgica francesa do setor automotivo, cuja transformação para um modelo TEL aconteceu de 83 a 2009. Vejam, 26 anos. 26 anos. A mudança física, estrutural, aconteceu em 2 anos, mas a mudança cultural levou quase 30 anos para acontecer e ainda continua acontecendo, tá? Essa empresa ela é líder até hoje no segmento de garfos de transmissão, que é uma peça automobilística, né? Ela fornece para várias montadoras famosas na França, e o CEO dessa mudança foi o Jean-François Aubist. Como que a empresa está estruturada? Ela opera por meio de 21 mini fábricas espalhadas pela Europa, com grupos que variam de 15 a 35 pessoas, cada time atende um cliente e se autogerencia, ou seja, uma fábrica é a fábrica Volvo, a outra é a fábrica Volkswagen, a outra e assim por diante, né? Questões corporativas na FAV são decididas com a escolha de um representante do time, e esse representante, dependendo do assunto, a escolha é aleatória, é por competência, ou seja, não existe um gerente da fábrica que vai representar a empresa, aquela fábrica nas reuniões corporativas. Existe um líder escolhido entre o time e cada vez vai um, tá? Vendas, RH, TI, compras, não existe. Na realidade, é muito forte dizer isso. Existe de outra forma que a gente vai ver mais adiante. E a dinâmica da FAV foi sendo construída com base na confiança e na responsabilidade. O CEO deles sempre declara nas entrevistas, quem procurar o nome dele no YouTube vai ver várias entrevistas, vão ver várias entrevistas nesse sentido, nada aconteceu de uma hora para outra, tá? Foram muitas idas e vindas, muitos retrocessos, muitos erros e acertos para que a empresa caminhasse nesse processo evolutivo, tá? E sempre aquela pergunta pragmática, né? A gente foi criado dentro de um sistema tradicional, né? Taylorista, né? Mas afinal, tudo isso se paga? Toda essa, né, abraçar a árvore, não sei o que, isso tudo se paga, né? Vamos lá. A empresa, em 1983, ela tinha 80 funcionários, em 2023 ela está com 400, já chegou a ter um pouquinho mais, chegou a ter quase 500 funcionários, hoje está com 400 funcionários. Ela hoje detém 50% do market share do seu principal produto. Levando em conta, em que pese o fato que esse setor automotivo, ele trabalha muito com commodity, é um setor, quem conhece, com certeza tem colegas aqui que conhecem esse setor absurdamente, né, e sabem que qualidade é algo que é por decimilímetro, né, então qualidade é muito claro nesse segmento, mas mesmo assim eles têm 50% de market share. Eles conseguem distribuir bônus por produtividade equivalente a até 18 meses de salário. As margens de lucro dessa empresa, da FAV, fora os impostos, oscilam entre 5% e 7%, segundo os estudos nesse segmento, e essa é considerada uma margem muito boa, tá? Detalhe, em 2008, quando teve aquela grande crise, eles não demitiram ninguém, e o lucro da empresa operava em torno de 3,3%, considerado, na época, uma das melhores lucratividades do segmento. Tá? E até hoje a FAV é conhecida como referência no mercado por não atrasar pedidos, tá? Então, assim, são informações contundentes, com certeza tem outros tantos indicadores que mostram que a empresa conseguiu avançar.
Esse esquema que eu estou mostrando para vocês é como que funciona cada uma das microfábricas, tá? Então, quando eu falei que não existiam setores acessórios, RH, TI, não sei o quê, não existem unidades corporativas, a unidade corporativa dessas divisões não existe. Existem micro-unidades dentro da própria fábrica que cuidam de RH, de TI e tal, né? Mas não existe uma gestão corporativa de RH, como a grande maioria das empresas é distribuída até hoje. Esse foi o CEO da operação que diz o seguinte: quando uma organização se autogerencia, as pessoas tomam a iniciativa em todos os níveis o tempo todo, permitindo que a organização avance rumo ao seu objetivo, sem a necessidade de definir estratégias de cima para baixo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Gente, existe uma condição mínima para que tudo isso faça algum sentido e que vale a pena o esforço. O CEO da empresa, os acionistas, né, e alguns stakeholders de relevância no negócio têm que fazer um pacto para isso funcionar, porque senão não dá nem para saída. Então, todas as falas do CEO dizem isso, que foi importante que a empresa se mobilizasse, que o dono da empresa quisesse que acontecesse, para que tudo isso fosse possível ao longo desses anos, tá? Porque existe aquela estrutura taylorista, né, de que algumas pessoas pensam que são gerentes e outras executam. Nos momentos em que a água bate na bunda, lá naquela história do final do mês, sempre volta, né? Então, foi muito desafiador para eles e precisa realmente que os donos e os acionistas estejam pactuados para que isso aconteça, não importa qual seja a dificuldade. Estudo de caso 2, a gente está falando aqui de uma empresa holandesa de enfermagem domiciliar, a Burzog, fundada em 2006, hoje possui 7.000 enfermeiros e o CEO da mudança foi o Jos de Blok, tá? Cada time tem entre 10 e 12 pessoas e eles atendem uma vizinhança com cerca de 50 pacientes. E essa organização, de forma bem resumida, o que eles fazem? Eles mobilizam toda uma teia, toda uma rede de relacionamentos que envolve o ecossistema do paciente para que ajude a administrar o paciente junto com a empresa e que garanta o propósito deles, que é o quê? A máxima independência do paciente, tá? Então, o enfermeiro vai na casa do velhinho, ele não é um cuidador do velhinho, ele vai lá para fazer uma limpeza, para cuidar do banho do velhinho, para cuidar das medicações, ver como é que estão os sinais vitais, se ele está bem, porque normalmente são pacientes que têm alguma relativa independência dentro de casa. Está tudo bem, está tudo legal, ele está bem cuidado, está alimentado, ele vai para outro paciente. Mas ele continua sendo monitorado pela organização. E a organização envolve os vizinhos, a organização envolve os parentes. Então, é montada toda uma rede formal e informal de informações e de contatos para cuidar desse paciente. Esse modelo acabou extinguindo, de uma certa forma, os cargos intermediários, porque cada equipe de enfermeiros desse funciona de forma autônoma, que nem a FAV, né? E o foco estratégico é justamente a autonomia do paciente. A dinâmica da empresa é dar poder de decisão para que os consultores consigam criar soluções de bem-estar para os pacientes. Tudo bem até aqui? Fernando? Qual é? Bom, de novo, né, a nossa pergunta lá, o Diabinho perguntando, mas isso se paga? Né? Toda essa coisa se paga, esse negócio? Olha só. Isso gera economia, inclusive, se dá certo. Exatamente. Para começar, Fernando, em 2006 eles tinham 10 funcionários, hoje eles têm 7.000. Eles têm um indicador que é o número de horas cuidado por paciente, né? Ou seja, o tempo que o enfermeiro fica envolvido com o paciente, eles têm 40% menos de horas de cuidado por paciente que os demais concorrentes. Eles são mais produtivos, muito mais produtivos. O turnover da empresa, ou seja, o turnover dos enfermeiros é 60% menor do que os seus concorrentes, porque, segundo o Jos de Blok, envolver os enfermeiros em todo o processo de tomada de decisão engaja muito mais, e eles são muito mais valorizados. A Burzog emprega sozinha 2/3 de todos os enfermeiros domiciliares da Holanda, tá? Uau. Possui 45 pessoas de suporte apenas para atender 7.000 funcionários, ou seja, acima desse pessoal de suporte são só os donos, tá? Que é o Jos de Blok, ele é o dono, ele é a esposa. Com um custo operacional de 8%, ou seja, os concorrentes têm um custo operacional de 25%.
A receita, se isso tudo se paga, a receita em 2007 era de 1 milhão de euros, em 2015 pulou para 350 milhões e em 2017 para 400 milhões de euros, tá? Detalhe importante, né, no ano retrasado, 2022, eles foram reconhecidos no World Economic Forum por sua relevância na transformação da saúde primária da Holanda, e eles já estão indo para outros países. Então, são algumas informações, não é verdade absoluta, mas são algumas informações que mostram que o negócio se paga. Sensacional. Aqui é o desenho, aquele mesmo desenho que eu mostrei lá da FAV, né? Como que funciona o processo deles, né? Então, o paciente no centro, e eles criam não só uma rede formal e tecnológica de atendimento humanizado ao paciente, mas eles envolvem uma rede também de informação e cuidado informal, colocando no processo a vizinhança, os parentes, os amigos, enfim. Tá tudo isso no site. Aliás, essas informações que eu estou passando aqui, desses desenhos, está no site das empresas, tá, pessoal? E, por fim, a declaração do José Bloch, ele fala que, claro que existem bons chefes, né? Aí vai um pouco de novo ao que o Marcos falou lá. Mas eles não são bons porque são chefes, são bons porque, em geral, são uma pessoa boa. Boas pessoas poderiam ser ainda mais úteis e eficazes para todos nós, se não fossem chefes. Quando você retira o cargo de uma organização, você vê que ninguém fica esperando que você gerencie. É um processo, né? Mas assim, então não dá para acreditar que isso seja tão simples. Mas é, no mínimo, uma afirmação que mexe com as nossas crenças limitantes, vamos dizer assim. Tudo bem até aqui, gente? E não foram só... Eu trouxe esses dois casos, mas aqui esse chart é só para mostrar, de novo, né? Que existem outras organizações que foram estudadas, tem ali a distribuição de energia AES, que tem 40 mil funcionários, tem organizações de todos os tipos de país, de todo tipo de cultura, de todo tamanho, de todo tipo de tudo, né? Ele estudou 50, separou 12, e ele mesmo declara nas entrevistas dele, o Frederic Laloux, que tem muito mais organizações que ele gostaria de ter estudado, mas não conseguiu. Top 10 insights, rapidamente, que a gente já está chegando no final. Primeiro, a grande contribuição do Frederic Laloux para esse trabalho é que ele reúne e conecta, né, ou seja, ele não criou nada, né, ele reúne e conecta outras correntes de pensamento sobre a evolução das organizações, tal como Piaget, Cook-Greuter, Torbet, Keegan, Maslow, enfim, né. Ele conseguiu, com esse estudo das organizações, ele conseguiu aglutinar, ser o curador de conceitos, né, que vinham sendo estudados há muito tempo, ou seja, isso tem muita consistência e não é de hoje. Agora, a pergunta que fica, será que todos nós estamos preparados para organizações evolutivas? O que vocês acham? É um pouco também daquilo que se falou lá atrás, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, um CEO, vamos imaginar um CEO que decide transformar a empresa inteira numa piscina, vamos transformar a empresa inteira numa piscina. Será que ele pode obrigar todo mundo a nadar, aprender a nadar amanhã? A gente sabe que cultura não se muda numa canetada, não é assim que se muda a cultura. Cultura se muda com processo, com treinamento, desenvolvimento, dando poder aos líderes, escolhendo bem as pessoas, tudo aquilo que a gente fala e procura, Deus queira, aplicar nas nossas empresas ou na empresa de terceiros. E aí, quando isso fica mais ainda impactante, né, e até um pouco perverso às vezes, se a gente pensar em diálogos internos que a gente já teve ou que a gente já ouviu de outros, né, quando a gente fala em ser autogerenciável, tirar o chefe de cima da cabeça, pensar num modelo de tomada de decisão diferente, mais participativo, começam a surgir pensamentos do tipo, poxa, mas agora eu não tenho um chefe para me proteger, quem que vai cuidar da minha carreira, né? Tem gente que não consegue pensar diferente. Eu preciso parar de buscar consenso, ver pertencimento, quem que aceita, se o Fernando concorda, quem que eu trago politicamente para o meu lado, e começar a exercer a autoridade que me foi dada, ou seja, eu tenho que descer do muro, né? Eu tenho muita dificuldade em lidar com a autoridade de um facilitador que pede silêncio em determinado momento de uma reunião. Por quê? A gente tem aquela cultura de, um colega me pedir para ficar quieto, que eu estou incomodando a reunião, o que o cara pensa que ele não é meu chefe? Ele é meu colega, pô. Sim, um colega pode estar com a autoridade de pedir para você se comportar numa reunião, né?
Agora eu preciso focar nas tensões do presente e menos preocupado em prever e justificar o futuro. O que quer dizer isso? Eu tenho que parar de olhar para as preocupações, para ficar buscando justificativa no futuro e gerenciar o negócio que está acontecendo hoje, né? O meu sonho sempre foi ter o status de chefe. É o carro, o escritório, é a placa. Eu gosto de cargo, né? Só que agora não tem mais chefe. Como é que fica? Né? Então, são questões que a gente precisa pensar, se a gente realmente está preparado para isso. O Fernando tem trazido algumas vezes essa frase, né? Se a cultura come a estratégia no café da manhã, e tem uma outra que eu ouvi essa semana lá no Board Academy, que é muito interessante, né? O resultado come o propósito no jantar, né? Então, é aquela coisa, né? De novo, né? O comprometimento das lideranças, dos donos da organização, dos acionistas em querer realmente criar uma organização evolutiva dentro de um processo de capitalismo consciente. E existem... Oi, Fernando, desculpe. Nada, diga. Tranquilo. E existem algumas recomendações, vamos dizer assim, né, que são o básico bem feito para uma organização evolutiva. Porque, de novo, né, gente, a gente não está falando em mudar 50 anos em 3, não é isso. Mas existem alguns princípios que a gente já vê dentro de algumas organizações, se não dentro das nossas, que fazem todo sentido se a gente quiser caminhar para lá. Por exemplo, montar estruturas mais horizontais, valorizar menos essa questão de colocar a autoridade na mão de uma só pessoa, né? Menos ego, mais eco, né? Desburocratizar o processo. No início da conversa, teve 2 colegas aqui que falaram, 3 colegas falaram no quanto desburocratizar ajuda, né? As reuniões desnecessárias, os processos desnecessários, enfim, tem gente que vai lá e digitaliza a planilha, digitaliza o papel, né? Digitaliza o e-mail, enfim. Promover o aprendizado contínuo, né? O lifelong learning, cada vez mais importante, o investimento em treinamento, também foi falado aqui por vocês, inclusive. Dar mais autonomia aos times de colaboradores para que eles aprendam cada vez mais a serem autogerenciáveis, entender e comunicar o tempo todo o propósito organizacional é muito importante, isso não é coisa de placa de entrada, isso não é coisa para ficar no PowerPoint. Cuidar da saúde mental das equipes, gente, isso aqui, de novo eu digo, hein, existe um preconceito muito perigoso, que cuidar da saúde mental do pessoal é abraçar a árvore, sabe? Isso é o tipo de coisa tão rasa, que a gente ouve falar às vezes, não é isso. Isso já está virando, com certeza já é um dos itens mais relevantes de ESG, tá? Cuidar da saúde mental dos colaboradores. E valorizar o colaborador como um ser complexo, né? Acabar com aquela coisa de preto no branco, branco no preto. Assim, a gente é feito de matiz. De novo eu digo, a integridade ela tem que ser vivida sabendo que eu vou encontrar um colega que está num mau dia, e eu preciso acolhê-lo, porque amanhã ele vai me acolher no mau dia, né? E ele pode dizer o que ele quer dizer, né? Então é isso, gente. Essa compilação do Frederic Laloux, ela se desenvolveu da seguinte maneira, né? Identificação de práticas, rituais e valores, então esse foi o pilar de pesquisa dele. Análise de mapa organizacional de cada uma das empresas em profundidade, a análise subjetiva e objetiva de como essas empresas tomam decisões, fatos descritos e análise empírica, ou seja, com base na realidade, né? Ele fala muito sobre organizações que já existem na prática, tá? Então, isso aqui não é ufanismo, isso não é, aliás, não é, como é que é? Não é nada etéreo, tá? Isso aqui não é nada teórico, são organizações que estão aí, estão lucrando e se inserindo dentro do tecido social. Trago também uma frase importantíssima da professora Francine Póvoa, né, que diz, ela, uma especialista em capitalismo consciente, que diz o seguinte: organizações devem ter um olhar estratégico para o risco e para as oportunidades atrelados a fatores relacionados às questões sociais, ambientais e de segurança. Então, gente, existe um capital estratégico dentro disso aqui, tá? Não é só para botar na placa, para dizer que tem que tem uma boa relação com a natureza, né? Que faz crédito de carbono, não. Existe um capital estratégico aqui muito sério.
e que está em jogo, inclusive, no momento de avaliar o valor de uma empresa. Por fim, é absolutamente necessário repensar modelo, papel e valor das organizações em nosso mundo contemporâneo. Organizações devem entregar valor para clientes, colaboradores, acionistas e comunidade. Prova está que os movimentos em torno disso não são novos e a tecnologia só vem fazendo acentuar essa enorme demanda. De novo, eu termino dizendo que empresas são feitas de pessoas e para pessoas. Qualquer crença que vá contra isso, vai contra a sustentabilidade, vai contra a natureza e precisa ser combatida. Agradeço muito a oportunidade, os ouvidos bondosos, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco mais com o chacoalho aí das nossas cabeças em relação a como as organizações podem ser. Muito obrigado. Obrigado por você, Daniel. Obrigado, ótimo conteúdo. Parabéns. Só queria primeiro chamar aqui a Miriam, que havia levantado a mão agora há pouco. Você está por aí ainda, Miriam? Miriam, se estiver por aí, a gente te escuta. Miriam de Cássia. Foi um prazer participar hoje. Estou animada para a nossa mentoria também, que vai iniciar. Prazer a todos por estar aqui e nas próximas eu estarei presente com a câmera aberta. Tá bom. Obrigado, querida. Obrigada. Wellington, manda brasa. Aqui. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Eu acho que não vai, não sei se está abrindo a minha câmera aqui, na verdade está com... Tudo bem, pode falar. A gente está te escutando, manda brasa. Legal, estou aqui com os alunos da ETEC Aristóteles Ferreira, a gente está acompanhando, né, desde o início, o curso de organização de eventos corporativos, para poder fazer aí essa gratificação, riquíssima informação sobre o TA. Ontem eu até mencionei um vídeo, um filme relacionado a... Wellington, vocês estão em quantas pessoas na sala? 3, 6... 9 pessoas, 9 pessoas. Legal, sensacional. Obrigado. 9 profissionais aqui desenvolvendo essa importância, né, de estar compreendendo aí o avanço de eventos corporativos e também fazendo aí um pouquinho desse aprendizado, pegando esse aprendizado, Daniel, é riquíssimo o conjunto das informações e ele é bastante denso, né, para conseguir complementar a aplicação em negócio. Eu ia deixar uma pergunta relacionada a empresas brasileiras, genuinamente brasileiras, que já aplicam o TEAL como essencialidade. Oi, Wellington. Então, eu não identifiquei ainda nenhuma organização brasileira, acredito que exista, tá? Isso inclusive, faz parte da continuidade do meu estudo. Eu realmente estou bastante interessado em prosseguir nesse estudo, né? Esse é um dos motivos, inclusive, do porquê que eu estou envolvido com o Board da Academy, porque a gente tem a oportunidade de conhecer realidades e conhecer empresários e também executivos que congregam esse tipo de organização, principalmente quando a gente fala de capitalismo consciente, né? Então, eu vou ficar te devendo, fica anotado para um próximo encontro nosso, porque eu acho que isso, inclusive, merece um outro bate-papo, né, de como que essa realidade está sendo explorada hoje no Brasil e como que está o estágio de desenvolvimento de cada uma dessas organizações. Daniel, respondendo aqui a pergunta do Wellington, eu acho que dá para usar talvez um pouco de licença poética e falar que esse conceito de autogerenciamento, a gente vê uma acomodação disso nas empresas de tecnologia, isso aqui usa o conceito de squad. Não sei se de repente tem alguma coisa que beberam na fonte do autogerenciamento para trabalhar em squad. Claro que no squad cada profissional atua com a sua especificidade, né? Mas o núcleo ele é mais independente do que a organização seria. Fernanda, e até eu remonto o conceito, né, e todo o aprendizado que a gente tem sobre startup, né?
Isso. Dentro da cultura de startup, Wellington, a gente vive muito essa realidade, muito embora a gente não tenha, neste momento, organizações, até porque é um detalhe importante, e até te agradeço pela pergunta, porque me lembrou um detalhe importante. Isso tudo que a gente está vendo, pessoal, absolutamente não considera porte de empresa, tá? Então, não é coisa de empresa grande. Então, quando a gente vem para o ecossistema de uma startup, seja ela do porte que seja, a gente vivencia muito desses conceitos na prática, né? Embora ainda você pegue desde processos early stage até um pouquinho mais estruturados, mas a gente vivencia isso muito. Maravilha. Quem mais levantou a mão aqui? Lucas. Fala, Lucas. Se me permitem, eu primeiramente queria agradecer. O tema de hoje assim foi muito, muito interessante. E eu estou me sentindo assim, extremamente feliz por ter participado hoje, porque esse é um assunto que eu ando estudando faz mais de 7 meses. Há 2 anos atrás eu comecei a estudar gestão, que era uma coisa que eu odiava. Eu queria ficar focado na edição dos vídeos, no design e tudo mais, que é o foco da minha empresa. E aí eu comecei a estudar e há 7 meses eu falei, olha, não, eu preciso aplicar isso que eu estou estudando para minha empresa, minha própria empresa. E aí eu comecei uma empreitada o que eu preciso fazer para tornar a minha empresa autogerenciável? E aí eu optei pelo seguinte caminho, né? Eu vou finalizar esse comentário com uma pergunta, inclusive, que foi de documentar cada um dos processos da empresa, escrever realmente, e depois criar videoaulas como se fosse um curso de como trabalhar na minha empresa. Então, eu literalmente estou criando há mais de 7 meses um curso de como trabalhar aqui para uso interno, né? É um processo muito demorado e tal, mas é aí que vem a pergunta. Esse é o único caminho existente para uma empresa autogerenciável ou existem mais de um? E se existem mais de um, esse caminho pode ser considerado correto? Porque uma coisa que me afligiu muito que me trouxe muitos comentários é a dificuldade de você fazer isso. Porque uma empresa ela tem muitas tarefas, cada tarefa tem um início, meio, um fim, quem faz, por que faz, que benefício essa tarefa traz, e documentar tudo isso faz com que as pessoas aqui na minha equipe saibam o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, todo mundo, mesmo quem não é do setor, daquele setor específico daquela tarefa. Isso permite que eles façam as coisas sem eu precisar estar pedindo. Uma coisa que eu fico muito feliz é que há 3 meses atrás começou a dar resultados em que sentido? Eu chegava aqui, ligava a câmera, e aí, pessoal, como é que vocês estão? E já tinha coisa feita, sendo que eu ia pedir naquele dia e já estava feito, porque eu criei esse ecossistema. Então, aqui que vem a minha pergunta, e inclusive junto do meu agradecimento primeiramente a Deus por ter me feito estar aqui hoje, segundamente pelo ótimo conteúdo que vocês dois, Daniel e Fernando, trouxeram. A pergunta este é um dos caminhos? É o único que existe? Se existe mais de um, qual seria outro caminho para se tornar uma empresa autogerenciável, independente do tamanho da empresa? Eu queria dar um comentário aqui, senhor Daniel, você me permite? Eu acho que primeiro dá para falar que a pergunta não tem resposta. Não tem um caminho de manual. Esse é o seu caminho. É o caminho que você só descobriu. Mas eu vejo o seu caminho de documentar os processos, não como que te trouxe resultado, mas a documentação de processos, na minha visão, gerou cultura na sua empresa. E o que faz as pessoas tomarem atitude e já fazer uma tarefa antes de você chegar aí, só foi a cultura da documentação dos processos, não os processos documentados em si, no formato de manual. Tá? Uma coisa que eu acho importante, o Daniel, que já estudou comigo, e ele já foi meu mentorado, só quando eu falo de introduzir inovação em empresa, que todo o processo de inovação está relacionado com criar equipes autogerenciáveis, mas a rédea tem que ser muito curta. Aquele conceito de, implemente o conceito de que todo mundo só pode errar, mas erre pouco e barato, sabe? Se você dá corda, as pessoas vão fazer uma cagada grande demais. Fala, Etienne. Sensacional. O áudio, você está sem áudio, Etienne. Desculpa.
É interessante tudo que foi dito, mas o ser humano ele é movido por motivação. E durante toda a fala, não se falou sobre as motivações, principalmente ganho. Como é que essas empresas que foram estudadas, qual é a motivação que ela transferiu ou gerou para esses funcionários, para esses colaboradores, a agirem da forma que eles estão agindo? Porque é sabido que todos são movidos pela motivação. E qual foi essa motivação? Aí encaixa a resposta que o Fernando está dando agora, de que não existe um manual. Precisa descobrir a motivação. Etienne, obrigado pela colocação. Cada empresa, cada uma dessas empresas estudadas, elas buscaram no próprio propósito as motivações necessárias para envolver o seu grupo de colaboradores. Um dos pontos motivacionais, se a gente pegar principalmente aquela que foi usada como case, eles conseguiram, inclusive, distribuir prêmios vultuosos em dinheiro para a equipe. Cada uma dessas empresas tem a questão do reconhecimento como um ponto alto dentro do processo de validação do modelo. Mas, em que pese o fato que a gente está falando de pessoas, e empresas são feitas de pessoas, cada uma dessas empresas teve seus avanços e seus retrocessos, né? E eu penso que o mais importante nisso, primeiro de uma autogestão, é treinar e desenvolver as pessoas, né? Porque, de novo, nós não somos preparados para isso. Tem gente no meio do caminho que não vai sobreviver. E não vai sobreviver porque simplesmente não quer, né? Não quer ter a responsabilidade de tomar uma decisão, não quer ter a responsabilidade de gerenciar um projeto, né? Deixa eu aqui no meu cantinho que eu estou bem, né? Só que a cultura da empresa está mudando, né? Então, a questão, de novo, né, do envolvimento das pessoas, da disponibilidade das pessoas em também mudar, faz toda a diferença para que a empresa crie essas condições de reconhecimento, essas condições de favorecimento, no bom sentido, e de empoderamento do time. E aí entra de novo o papel da liderança, ou seja, é um processo, é um círculo virtuoso, né? Daniel, obrigado, Daniel. Em função do horário, estou vendo que tem muitas perguntas ainda, mas fique à vontade aí para acessar mim e o Daniel ali através dos nossos grupos. Queria finalizando o nosso Bora Fazer Talks de hoje, que deu pano para manga, muito papo, e a gente poderia ficar aqui mais um bom tempo, só com certeza. O engajamento hoje, eu posso falar que foi muito acima da média, o envolvimento de vocês e a vontade de se manifestar aqui. Fico muito, muito feliz com o conteúdo de hoje, com a participação de vocês, pessoal. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Até a próxima terça. Obrigado, gente. Até terça que vem. Silvinho, um beijo enorme. Marcos Morichique, todos que estão aí. Daniel Souza. TEDx lá, hein, Fernanda? Isso aí, só na sexta-feira vou palestrar no TEDx de Lençóis Paulistas, tá bom, pessoal? Acabou o ingresso do TEDx, hein? Fui tentar comprar, não consegui mais. Acabou. Acabou. Os ingressos acabaram em 45 minutos. Nossa. Bom descanso, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Boa noite.